abertura da Marina falando. Não está já naquela, não? Então tá bom. Boa noite, queridos irmãos. A graça e a paz de Cristo Jesus possa repousar em cada coração. Nós estamos iniciando esse momento tão oportuno nas nossas vidas e queremos glorificar ao Senhor pela bênção de estarmos reunidos aqui nesse lugar. Eu convido você aí na sua casa a nós nos voltarmos em oração para esse momento, um projeto que o Senhor tem nos dado para conhecermos um pouco das famílias, dos irmãos em Cristo, e eu tenho certeza que você vai ser abençoado nessa noite com a palavra e a ministração que virá da parte do Senhor. Vamos orar? Obrigado, Pai, por esse momento em que a gente se encontra, mais uma vez, remotamente, mas na certeza de que Teu Espírito Santo está nesse lugar. Te agradeço pela vida de cada irmão, de cada irmã que nos acompanha pelas redes sociais, e a gente pede que o Senhor os visite nesse momento com o Teu poder, com a Tua glória, e manifeste o Teu poder nas nossas vidas. Nós precisamos de Ti, necessitamos do Senhor cada dia mais. Fala conosco, assim como um dia Samuel disse, fala, Senhor, porque o Teu servo ouça. É o nosso pedido nessa noite, que o Senhor nos ouça e que o Senhor fale conosco. Assim nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Recebo hoje aqui com muita alegria a irmã Juliana. Daqui a pouco a gente inicia. E aí eu estava pensando, Ju, numa canção que pudesse remeter à conversão, né? Porque a proposta dessa noite é falar um pouquinho da conversão, do processo desse encontro com Jesus. E tem uma música muito linda que diz: conheci um grande amigo, ele é filho de Deus Pai. Conheci um grande amigo, ele é filho de Deus Pai. O seu nome é Jesus Cristo. Nele a gente pode confiar. Conheci um grande amigo, ele é filho de Deus Pai. O seu nome é Jesus Cristo, e nele a gente pode confiar. Jesus, Jesus, nele a gente pode confiar. Jesus, Jesus, nele a gente pode confiar. Conheci um grande amigo, ele é filho de Deus Pai. O seu nome é Jesus Cristo, e nele a gente pode confiar. A gente pode confiar. Jesus,
Jesus, Jesus. Ele é o meu melhor amigo, nele a gente pode confiar. Amém. Nele a gente pode confiar. Vou pedir para você apertar a parte de baixo do... Deixa ela segurada até ficar verdinho. Isso. Muito bem. A intenção nossa é conhecer um pouquinho da história dos irmãos. Vocês percebem que nós estamos numa boa distância. A Ju está de máscara também. Os irmãos que estão aqui na igreja estão de máscara. A gente está procurando cumprir todas as regras necessárias para não termos nenhum tipo de problema e também cuidar uns dos outros. Deus falou comigo, senti a voz do Espírito Santo no final de semana, quando eu estava realizando o culto, para nós compartilharmos o processo daquilo que Deus começou. E a gente sabe que esse processo ele é contínuo, né? Dia após dia a gente vai recebendo da parte de Deus o processo da transformação, da obra transformadora do Espírito Santo. A primeira pergunta, Juliana, primeiro eu queria que você saudasse o pessoal. Ali em cima da televisão tem uma câmera, eu queria que você desse uma saudação. Eu saudo a todos com a paz do Senhor Jesus. Acho que é melhor você pode tirar a máscara, Ju. Muito grata nesse momento. Eu confesso que é um tempo muito oportuno nas nossas vidas de estar glorificando a Deus através de um testemunho. E falou comigo bastante o pedido do pastor Joézer e muito feliz de estar aqui. Muito bem. Eu conheço um pouquinho da sua história, Ju, mas eu queria que você se apresentasse quem era a Juliana antes de conhecer, antes de ser alcançada pelo Evangelho. Eu queria que você, de repente, eu não sei se você tem alguma restrição em dizer algumas coisas, a gente é muito aberto, né? O nosso testemunho, a nossa maneira de conviver é muito... A gente não tem medo do passado, a gente não tem vergonha, porque as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Então, eu queria que você dissesse quem era a Juliana antes do Evangelho, antes de ser alcançada por Jesus. Então, se você quiser dar um relato da sua criação, de como foi a história da sua vida, até você chegar a conhecer o André, o seu esposo, e depois você vai acrescentando quem foi entrando na sua vida a partir disso. Amém. Eu sou filha do Antônio Messias e filha da Evanira Silvério, hoje Rambacher. Eu vou falar um pouquinho do que foi minha criação. Sou filha de pais separados, inclusive o André também. E eu com 18 anos, quase 18 anos, eu saí de casa. Então, eu vivi uma vida com os meus pais. Com 5 anos de idade, eles se separaram, então eu vivi em casa. Inclusive, hoje eu pedi para os meus tios estarem vendo esse processo de testemunhos, porque eu acho que nem eles ouviram ainda, e eu achei importante compartilhar no dia de hoje. Então, com 5 anos de idade, eu passei pela separação dos meus pais e já vim com esse rótulo de filhos de pais separados. E fui crescendo assim, como se casamento não desse certo, era mais fácil passar as pessoas para trás. Então, eu fui cumprindo na minha vida ondas de mentiras, difamações, todo tipo de engano. O que eu posso dizer? Não tinha prosperidade na minha vida, nem financeira, nem pessoal. Quando eu digo prosperidade, é porque não havia dignidade.
Então, esse processo veio trazendo culpas, trazendo umas crenças de que eu não ia dar certo na vida, que meus sonhos seriam frustrados, mesmo porque, como eu vivia de casa em casa, eu não tinha princípio, eu não sabia como me sentar, me comportar na mesa. Para eu ter pessoas ao meu lado, eu tinha que comprá-las com mentiras minhas. Eu mesmo não tinha. Eu era e, ao mesmo tempo, não era. Então, era uma vida superficial, máscara mesmo. E, de repente, eu me vi crescendo, saí de casa. E, com 17 anos, eu me vi sozinha, pagando o aluguel. E conheci o André. Isso foi em 2020. E o André também vinha... 2020 agora. 2020, perdão, 2000, perdão. E aí o André também vinha nesse engano. Mas o André também vivia com os avós, também vivia nessa mesma situação. Então, imagina, o André, se unindo, sem princípio algum. A gente não sabia nem sequer valores, princípios de valores. Nem se tratar direito, eu e o André não conseguíamos. Brigávamos muito, mesmo pouco tempo de namoro, nós brigávamos muito. Eu vou te cortando porque eu quero, já que você está abrindo algumas situações, esse brigar o quê? Era um discutir com o outro ou vocês havia agressões físicas? Sim. Além das agressões faladas, vocês também se agrediam? Na verdade, é assim, como era hábito da minha casa e da do André se agredirem, se pegar, eu e o André também. A gente vivia nessa rotina. Acontecia alguma coisa, a gente se pegava. E engraçado que hoje, dentro da minha casa, como não tem esse tipo de coisa, se acontece uma voz alta, a gente já estranha. A gente pode até falar mais alto, Cecília, para! Mas se eu e o André se dirigir um ao outro com uma palavra um pouquinho mais forte, a gente estranha. E as crianças também estranham. E para mim e para o André era comum brigar, se pegar. Quantas vezes amigos nossos separavam nossas brigas, que já chegou a entrar objetos como faca, caco de vidro, pedaço de alguma coisa para se enforcar. Então, hoje falando, parece uma lembrança muito longe, mas não é, né? E foi muito para mim hoje lembrar de tudo isso, porque para mim não parece ser realidade da minha vida no dia de hoje. E eu falei assim, e quando eu compartilhei com o André, o pastor chamou para dar um testemunho. E eu fiquei muito feliz de saber que o André me deixou na liberdade de falar isso, porque até então a gente nunca repartiu esse tipo de assunto, porque não era confortável nem para o André e nem para mim. E ele falou, amor, eu te abençoo, e pode ir, e pode falar tudo, fica na liberdade, fala tudo. Eu amei. Hoje eu tenho a felicidade de saber como que é bom nascer de novo. Sim. Posso continuar? Pode continuar. Amém. Então, vindo desse processo, com 2005, mais ou menos, eu saio de Lins, que foi minha cidade natal, onde eu vivi, conheci o André, e eu saio de lá e venho aqui para Lençóis, com todo esse histórico. Chegou aqui, a gente passou por muitas dificuldades, porque eu cheguei aqui, eu não tinha casa, eu não tinha amigos, eu não tinha família, e aquele hábito horrível de mentir, aquele hábito horrível de enganar as pessoas, e fui construindo essa vida mentirosa aqui em Lençóis também, mas foi por pouco tempo, porque rapidamente o André começou a estudar, e eu conheci uma casinha de oração aqui em Lençóis, que me levou de volta para Lins. E eu voltei a morar com a minha mãe, mesmo casada. Casada que eu digo, eu estava morando com o André, porque não tinha ainda um casamento. E eu me recordo que eu voltei para Lins e o André ficou aqui.
e eu voltei aos caminhos do Senhor, porque quando criança, eu tive a oportunidade de conhecer Jesus. Porque a minha mãe se converteu quando eu era pequena, mas era muitos religiosos, sabe? Era aquela questão de que tinha que usar saia, 2 blusas. Então, eu não prossegui no caminho. E aí eu volto para o caminho do Senhor aqui em Lençóis, depois que eu retornei para Lins. E aí eu conheci Jesus lá, retornei ao caminho do Senhor com uma tia minha, a minha tia madrinha, a Cida. E ela me levou para a igreja. Chegou lá, eu fui orientada. E assim, retorne para Lençóis Paulista, volte com o seu esposo, porque na situação que a gente vivia, nessas brigas, eu e o André, a gente nunca sabia quando a gente estava junto, quando a gente não estava. Eu chegava aqui, brigava, ia embora, e vinha para cá numa semana, voltava na outra. Era muito confuso, eu e o André. E aí eu levei essa palavra, aceitei Jesus lá em Lins, na igreja do Josué e da Andréia. Lá eles me orientaram, deram meus primeiros passinhos junto comigo, e eu voltei para Lençóis numa convicção assim: vai que o Senhor tem uma casa nova, uma família para vocês, e o demais Ele tudo vai fazer, só confia no Senhor. E eu voltei para cá. Quando eu voltei para cá, o André já havia aceitado Jesus numa casinha de oração aqui também, e eu não sabia. E N coisas foram acontecendo. E eu me lembro que a gente decidiu mudar de casa, porque a gente morava no Caju. O André tinha acabado de entrar na usina. E a gente veio aqui. E a igreja, a gente decidiu vir fazer uma visita aqui, na igreja, na época do pastor Hilton, quando a igreja era virada para... Comprido ainda, né? De comprido, Era só esse lado da igreja. E quando eu cheguei aqui, eu lembro que a irmã Tili sentou do meu lado, ela orou comigo, junto com a irmã Marisa, elas me acolheram, e eu senti muito de Deus: fica aqui. Nesse fica aqui, eu fui embora para casa. Na segunda-feira, o pastor Hilton fez uma visita na minha casa. E ali foi uma paixão à primeira vista. Eu confesso que, quando eu lembrei disso, me deu vontade de chorar. E eu não vou aguentar. Eu falei, eu não ia chorar. Mas me trouxe uma saudosa lembrança, assim, sabe? De que a fidelidade de Deus para minha casa. Porque o André não, ele aceitou Jesus, mas ele não havia tido uma conversão, uma reviravolta na mente, essa metanoia que tanta gente fala, sabe? E o pastor Hilton começou a acompanhar a nossa vida. E ele acompanhou uma das agressões que acontecia em casa, porque uma certa vez a gente discutiu em casa e eu gritei o pastor Hilton e a irmã Leia: corre aqui. E quando eles chegaram, tinha arroz, feijão, prato quebrado, faca no chão, e o pastor Hilton olhou para mim, olhou para o André, e eu lembro qual foi a reação da irmã Leia. A irmã Leia me abraçou, ela me acolheu. E a posição do pastor Hilton foi só me chamar de filha. E aquilo ali impactou a minha vida. Eu falei, essa é a família, André, que o Senhor colocou nas nossas vidas. E foi. Aí, a partir daquele momento, eles começaram a discipular a minha vida e a vida do André. E aí a gente percebeu que nós não éramos casados, que a gente trazia aquele rótulo de que casamento não vai dar certo, e que não valia a pena aquele mundo, e que ser cristão era uma religião. E tudo aquilo vinha como algo que estava na nossa mente, sabe? E eu lembro que, faltando umas 3 lições para terminar o discipulado, o André aceitou Jesus com a irmã Leia. E a irmã Leia não me falou. E hoje, eu lembrando assim, eu falei, nossa, a irmã Leia não me falou, mas foi puro cuidado, porque eu era pura ansiedade. Não sei qual que seria a minha reação. E o pastor Hilton me tirou aquele dia, a irmã Leia aceitou, o André aceitou Jesus com a irmã Leia, e a gente foi viajar.
E uma das coisas que me incomodava muito era ir demais para Guaiçara. Eu espero que o André, assistindo isso, amor, eu estou curada. E muitas vezes na reunião de amigos eu falava, não aguento mais ir para Guaiçara, essa cidade, mas amei. E a gente foi para Guaiçara naquele final de ano, faltando uma lição para terminar. E a lição que terminava o discipulado era batismo. E eu falava assim, André, eu não posso me batizar não estando casada com você. Seria, para mim, uma ofensa a Deus. Falava, olha, a gente está andando tão certo, a gente fez tudo tão certo, por que não casar? Por que você não me aceitar? Cristo me aceitou assim. E o André falava, não vou casar, não vou casar. Eu falava, pastor Hilton, quer casar comigo? Hoje parece engraçado, mas eu queria matar o André. Ô, Ju, deixa eu fazer uma pergunta, te cortando assim, Pode só para... fazer. Qual o motivo que ele não queria casar com você? Porque, assim, alguma coisa tinha, né? Era uma insegurança, era coisas do passado, era desconfiança. O que acontecia para que ele não tomasse essa posição, já que ele tinha entendido o Evangelho de Cristo, entregue o coração a Jesus, mas tinha essa barreira de casar com a Juliana? Primeiro, eu queria que o André respondesse isso, mas já que ele não está aqui, eu acredito que eu vou honrar a resposta dele. Eu acredito que o André não casaria comigo porque não teria condições de casar com aquela Juliana. Mas eu acredito também que foi a melhor escolha que ele fez na vida dele. Não tinha condições de casar comigo. Imagina só, eram 2 palavras, uma era porrada. Eu era muito agressiva. Para controlar aquele gênio era muito difícil. E eu tenho certeza que não era aquilo que ele queria para a vida dele. Nem ele, nem a família dele, nem ninguém. Não era uma boa companhia. Hoje eu consigo ver assim que o quanto que o André sente saudade de estar em casa. Hoje eu compartilhei com o pastor que ele iria almoçar em casa. Hoje o André chega prazeroso, vou almoçar na minha casa, vou ficar com meus filhos. E antes não era assim. Ele não via a hora de ir para a rua, ir para um boteco. Era bem assim a nossa vida, sabe? E eu acredito que não tinha essa expectativa de casamento porque eu não tinha nada de mulher para oferecer para ele. Mas, enfim, a gente foi viajar aquele ano e, quando a gente voltou, a decisão do batismo estava na minha porta. Eu lembro que tinha marcado aquele batismo, o pastor Hilton havia marcado o 2º batismo na igreja porque ele tinha acabado de fazer o tanque batismal. E a Ana tinha acabado de descer as águas e eu queria pular junto com a Ana na água e não tinha como. E eu estava com muita ansiedade de fazer aquilo. Mas eu deixei na mão do André. Eu falei assim, vamos ver se... E a partir dele, aquele anseio de estar perto mesmo das coisas do Senhor. Enfim, ele decidiu casar comigo uma semana antes do batismo. O pastor Hilton desceu no cartório, conseguiu tirar o casamento do cartório, fez efeito civil religioso, a gente casou, a gente batizou, tudo na igreja e descemos as águas. Eu não acreditei que o André ia fazer aquilo, mas fez. Essa pergunta do pastor mexe também com essa resposta de por que ele não iria casar comigo. Ele escondeu da família dele esse casamento. E até hoje eu falo para o André, acho que a gente deveria. Eu agradeço a oportunidade de estar compartilhando isso, que eu tenho certeza que até familiares deles estão me assistindo hoje, ou vão assistir, e eles vão entender que houve todo um contexto, e eu nunca me defendi nisso. Eu acredito que existia um tempo de Deus para aquele tempo. E a gente casou, batizou naquele mesmo dia. Participaram alguns amigos, que foi muito importante, até hoje eles acompanham a gente. Fez uma nova família, a gente construiu tudo de novo, caráter, dignidade.
uma nova família, foi se construindo uma nova Juliana, foi vindo novos sonhos, novos projetos. E, de repente, eu me vi naquela palavra de quando eu aceitei Jesus lá em Lins, que foi em Josué 1, que seja forte e corajosa. E eu trouxe essa palavra para o meu coração, mas hoje eu pude entender que eu podia estar em Moisés e eu não ia ver a terra prometida, mas o Senhor viu em mim. Seja forte e corajosa, que você, por mais das 7 voltas que você vai dar naquela muralha, elas vão se cair, você vai ver a terra prometida. E hoje eu consigo presenciar tudo aquilo que Deus deu, tudo aquilo que o Senhor planejou para a minha vida. Não foram frustrados, não foram decepcionados. Ele nunca me enganou, o Senhor nunca me enganou, Ele nunca disse que seria fácil. Não é fácil até hoje, porque criar na Juliana um aspecto de ser forte e corajosa e iniciar uma nação, que eu falo que meus filhos fazem parte de uma grande nação. Não é fácil, porque eu tiro em Cristo, em mim, a criação do Asaf, da Cecília e do Isaac. Só em Cristo. Talvez minha mãe, ouvindo isso, porque eu disse para ela também que eu iria dar o testemunho e eu nunca contei para ela. Nunca contei para o meu pai, nunca compartilhei com ninguém da família isso. Eu nunca trouxe vergonha sobre meus pais, mas eu nunca entendi os valores deles. E hoje eu consegui entender em Cristo, tendo o Asaf, a Cecília e o André e o Isaac, o valor da família e o que é a igreja, que para mim antes era religião. A quarentena fez que eu acrescentasse mais valor ainda, porque hoje eu consegui entender o valor dessa mesa. Hoje eu me sinto muito grata a Deus de participar dessa mesa com o pastor Joézer. É muito feliz para mim saber, e muito saudoso sentir falta do teu pai e da tua mãe, de saber que eles construíram, ajudaram nessa construção. E eu nunca imaginei que eu estaria iniciando um projeto de testemunho, você iria me escolher, mas em Cristo eu tenho certeza que Ele viu graça em mim, e eu sinto muito prazer em falar o que Deus fez, o que Ele construiu. Hoje Ele me deu uma nova dignidade, Ele lavou realmente todas as roupas sujas que havia na Juliana. Não tenho vergonha de dizer quem ela foi. Talvez eu podia rotular enganosa, mentirosa, que profanava o mal. Podia rotular, mas hoje eu falo que eu sou uma vicinal para a salvação. Se tiver alguém assim, em beira, eu prefiro estar ali escondidinha. Eu podia até usar aquela maneira de falar curva de rio. Eu gostaria de estar ali só para pegar, porque um dia eu me sentia assim, tudo parava ali, o resto era tudo ali, não tinha nada para Juliana ali, e não dava nada a Juliana também. E grande foi a construção de tudo isso. Ô Ju, deixa eu te perguntar, em algum momento a gente deve ter um grupo de pessoas nos vendo e talvez as histórias vão se cruzando assim de situações que você está dizendo, né? Em algum momento você pensou em tirar a sua vida? Sim, eu pensei sim. Quando namorava o André e eu pensei que eu não podia ter ele, que eu achava que ele era o meu prêmio. Por várias vezes, eu tentei tirar minha vida. Teve uma vez que ele presenciou algo muito feio, que ele chegou em casa, eu estava com um fio de televisão enrolada no pescoço. E eu tinha acabado de arremessar a televisão por trás da mesinha. E ele pegou a televisão na hora que ela caiu. Eu não era para eu estar aqui hoje. Mas eu tentei, por várias vezes, eu escutava mesmo, era para tirar a sua vida. Me joguei em carro, em movimento, tomei uma cartela de remédios. E eu não tinha sentido a vida para mim, porque tudo dava errado. Eu ia tentar conquistar alguma coisa, dava errado. O meu relacionamento com o André era muito difícil.
ele me deu abertura para falar. Então, vou compartilhar um pouco da vida do André. Por conta do André também passar por essa dificuldade, ele também não dava valor em mulher. Então, era eu e mais algumas juntas. E isso me machucava demais, de saber que ele me deixava em casa e ia ficar com outras mulheres. Eu já cheguei a ter sonhos com o André e eu chegava na casa dele e ele não estava lá. Então, para mim, isso era motivo de morte, não poder alguém acreditar em mim. Então, esse era uma das coisas que realmente me fazia não querer viver. Engraçado que hoje eu uso isso como testemunho e a gente tem a mesma... a gente passa a se colocar no lugar do outro e ver a teimosia do outro, né? De saber que é um caminho assim... Poxa vida, ele tem solução. Não é que ele não tem volta, mas em Cristo a gente vê a situação de outra maneira. Eu tenho certeza que o André jamais faria alguma coisa parecida comigo hoje. Mas parecia, assim, que não ia ter jeito naquela época. E hoje a gente consegue testemunhar algumas vidas e a gente falar para elas que o caminho é diferente, mas a gente não sabe que é assim, né? Quem dera fosse. Mas é por isso que a gente tem o testemunho, para testificar Sim. que vai funcionar. Ô, Márcio, dá para pôr a foto? Não dá? Depois a gente coloca, então. Eu queria apresentar para aqueles que talvez não conheçam a família da Ju. Vocês se casaram e aí, quanto tempo? Você não podia... Você tinha um problema no útero, né? Assim, na verdade, eu não tinha problema no útero. A primeira gravidez, eu tive tubária. Então, eu engravidei de gêmeos, um foi na trompa, e por conta dessa gravidez me gerou hemorragia. Então, eu fiquei 40 dias tendo uma hemorragia, e eu não sabia que o outro estava em outro lugar, o nenê também. Eu só sabia que haviam 2, mas eu não sabia que um era tubária, a gravidez. E aí, quando passou 40 dias, eu descobri isso, rapidamente eu fui internada, e eu perdi uma trompa, e a outra ficou entupida. Então, eu não podia ter filho assim, só se eu colocasse, ou tivesse algum método. Então, até meu médico foi o Dr. Calixto, e ele me orientou a fazer um tratamento. E eu havia acabado de perder os bebês. E ele falou assim, olha, por volta de 4 anos, eu acredito que saia o cisto que gerou, né, entupindo a outra trompa. E aí você vai poder ter filho normal. E eu comecei a tratar. Eu já estava grávida do Asaf. E ele cuidou de mim a gravidez inteira, e a gravidez inteira estava entupida. E depois de ter o Asaf, veio a vontade de ter a Cecília. E quando eu procurei a orientação médica de novo, passei por uma ultrassom e estava lá. Gerou, além de ter ficado entupida, gerou um cisto que gerou outro junto, ficou mais difícil ainda. Mas eu já estava grávida da Cecília. Aí eu falei, nossa, eu não precisei nem da tromba para poder fazer filho, quando Deus quer. Mas o mais interessante foi o último. Já que eu já não podia ter filho, então eu já não esperava mais nada, né? E Deus usou um homem tremendo de Deus para poder falar que existia uma vontade no coração do meu marido, que Deus estava cumprindo no coração, a vontade do coração do André. E quando ele falou isso, eu achei que era outros projetos, né? E eu estava grávida do Isaac. Aí eu quase fartei, porque a Cecília tinha 5 meses. Abrindo um pouquinho desse dia, né? A gente recebe a Ju em casa, aos prantos, dizendo, o que vão pensar de mim? Vão achar que eu sou irresponsável. Eu me recordo muito desse dia, né? E eu me lembro que a nossa fala com você, eu e Carla, foi de que filho é um presente, né? Os nossos filhos são um presente, e Deus estava te dando um presente. E eu lembro que o seu semblante mudou ao sair de casa, né? Porque uma das coisas que a gente vive muito pelo que os outros pensam, né?
E talvez naquele momento era isso que passava na sua cabeça, o que vão pensar de mim, né? Que eu sou uma pessoa irresponsável, que eu não cuidei, que a Cecília é muito nova. Porém, o Deus que abre a madre, ele é poderoso para cuidar, e a gente sempre incentivou vocês a erguerem a cabeça, porque Deus cuidaria. Se Ele estava dando, então Ele daria todas as condições para que vocês cuidassem, né? Então, dessa Juliana que, vamos dizer assim, demoraria 4 anos para poder iniciar um processo de gravidez, já estava grávida, não podendo ter. A Cecília também, o médico disse que não ia dar certo, porque estava complicado, né? E aí ela estava ali sendo gerada e cuidada pelo Senhor. E aí o pequenininho vem, quando você menos imagina, para alegrar a casa e cumprir o desejo do coração do seu esposo. Você diria, a partir dessa nova vida que vocês encontram em Deus, que Ele realiza milagre? Vocês são frutos de um milagre? Eu falo que eu sou o próprio milagre, porque ter filhos, até para quem não tem, não pode ter, é uma coisa assim, nossa, eu não posso ter, né? Você choraria. Mas nascer de novo é o próprio milagre. Estar aqui e testemunhar tudo o que eu já passei, eu sou o milagre da vida. Eu falo que minha casa... já escutei essa frase e eu uso ela sempre nas minhas orações. A minha casa é a extensão do céu. É muito prazeroso. Se eu sentiria falta da igreja, é porque é demais para mim ficar longe de vocês. Mas foi o melhor presente da minha vida ter o que eu tenho em casa. Um dia eu era sozinha e hoje eu sou em 5. Um dia eu não tinha irmãos e hoje eu posso deitar minha cabeça e perguntar assim, nossa, meu Deus, cadê meus irmãos? E ter grupos de pessoas, igual a gente tem o descanso. Falei com elas hoje, até falo por mensagem, como que é prazeroso sentir, em Cristo Jesus, ser irmã de alguém, ter dificuldade com as irmãs. Eu não tinha maturidade, então eu nasci de novo. A melhor coisa que eu podia dizer hoje, se Deus faz milagre, quem não provou desse milagre, prove. Eu convido você, se você conhece a religião e não conhece, não provou dessa água, desse milagre, prove. Eu me senti muito abençoada de saber que eu podia dividir esse momento depois de quantos anos? Mais de 20 anos. Eu me senti privilegiada de, antes de sair de casa, ter um marido de pôr a mão na minha cabeça. Amor, eu te abençoo, fique na liberdade. Com os meus filhos todos gritando na minha perna. E eu falar, meu Deus, olha a multiplicação da minha vida, eu sou o próprio milagre. Um dia ninguém acreditou que eu pudesse estar aqui. Um dia ninguém podia ter falado, ela não vai virar nada, porque a mãe dela não deu certo, o pai dela não deu certo, mediante toda a família dela não deu certo, toda a minha geração estava marcada para não ter um casamento próspero, digno. E hoje eu tenho primas abençoadas, primas que oram, primas que testificam, mulheres de Deus, que falam de Deus, que vão na frente, estão com o carro aí na frente, escrito Jesus Cristo. Eu sou o próprio milagre da vida. A minha casa é a extensão de Deus. O lugar onde eu vivo, onde eu nasci, que é essa igreja, eu posso dizer que eu tomo dessa água e ela dá fruto. Então, como não dizer que Cristo e Deus não faz milagre? Ju, em relação a essa nova Juliana, né, que nasceu quando você estava dizendo que experimentou dessa água e hoje você leva essa água a todos quantos cruzam pelo seu caminho.
me lembra muito a mulher samaritana, né, que está sozinha no poço, e Jesus vem ao encontro dela e oferece dessa água. E a história é muito linda, porque ela, naquele mesmo instante, se torna uma missionária, né, porque ela vai até a casa dela e conta com quem ela tinha se encontrado, e parece ser nítido a transformação que acontece na vida dela. Então, a gente tem duas Julianas. Uma Juliana que a gente pode dizer que era insuportável, né? Briguenta, estúpida, sem nenhum tipo de valor, mas que um dia foi até a fonte e encontrou dessa água viva. Jesus te deu dessa água e você se tornou uma missionária, porque a gente percebe você cuidando de pessoas, você tem prazer em ajudar vidas. A gente, sempre quando vem uma pessoa para a igreja e a gente precisa de alguém para que relate, a pessoa conta primeiro para nós o problema ou a dificuldade. Então, rapidamente, a primeira pessoa que a gente lembra para cuidar dessa pessoa agora é a Juliana, porque você tem prazer e você sabe lidar com isso, porque uma das coisas que a gente sempre coloca é que, quando você vivencia aquele problema, você tem condições de ajudar a pessoa que está passando por aquela situação. É como se a gente soubesse a fórmula para resolver aquilo, né? E Deus tem te dado isso, esse ministério de cuidar de pessoas, de se doar. Você é mãe de 3 filhos, é esposa, você é empresária, né? Você tem o seu salão. Deus fez coisas lindas também na vida financeira de vocês, naquilo que vocês conquistaram nesse tempo. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque muitas vezes as pessoas colocam desculpas para trabalhar para o reino de Deus. Não estou falando que é para trabalhar para a Igreja Presbiteriana Renovada, mas trabalhar para o reino de Deus. Como que é lidar com tudo isso? Marido, 3 filhos, trabalho e ainda conseguir esse gás para cuidar de pessoas. Quem me conhece e anda junto comigo sabe que eu tenho um rótulo chamado André. Não seria nada sem ele, porque ele... Não é porque meu marido não, mas ele é um ótimo administrador. E ele me coloca nesse conforto. Mas a gente anda muito junto. Então, quando a gente começou a ficar junto em tudo, o André sempre foi muito cabeça. E ele sempre me orientou. Nunca trabalhar de bolso vazio. Então, a gente sempre andou com reserva. E não me fale que eu ganhava super bem ou sempre teve uma condição boa. Não, a gente sempre sobreviveu com o que a gente tinha. E o que a gente tem, porque até hoje é assim. A gente não trabalha no escuro. Então, por isso que eu tenho essa cobertura de conseguir sair de casa, ter minhas reuniões, cuidar da minha casa, cuidar dos meus filhos, porque eu ando junto. A gente pergunta tudo para Deus, Joézer. Não tem como assim, vamos comprar um carro. A gente analisa as nossas finanças e vê se Deus está no negócio. Parece meio, mas vai ficar perguntando, você vai fazer as coisas? Eu pergunto, a gente pergunta, a gente tem o nosso momento de fazer nossas primícias, a gente tenta a risco cumprir o que Deus colocou, referência a dar e receber. E realmente isso funciona, porque sair de casa, fazer a nossa agenda e colocar reuniões de mulheres, até mesmo uma visita, abrir algum espaço, atender no salão, ser mãe, ser mulher. Se eu não andasse junto com o André, em Cristo não funcionaria. Não, então, tudo que eu faço é com ele. E engraçado que isso é meu testemunho diário. Às vezes até brinco, às vezes vê eu construindo, às vezes vê eu parada. Aí eu falei, vamos falar. Olha lá, está falindo, está nada. Olha, está saindo. Não, é tudo no tempo de Deus. A gente é bem coerente, a gente é bem pé no chão. Então, se não andar junto,
quando a irmã Marli pediu a oportunidade, eu falar com a Azaf na escolinha no domingo, um dos versículos que eu marco muito minha família, que seria em vão se Deus não tivesse presente em todas as atitudes nossas. Então, eu posso acordar cedo, eu posso dormir tarde, eu posso ter dinheiro no banco, posso não ter, mas de tudo isso é em vão se eu não colocar Deus em primeiramente na minha vida. Então, pode até vir as pedras de tropeço. Pode até vir, porque elas vão vir. Eu já falei, Deus não me enganou. Ele não me engana. A gente sabe que pode vir mesmo. Quem que esperava acontecer tudo isso? Eu estava planejando até outras coisas em 2020, mas de repente aconteceu tudo isso. Mas aí como que a gente se encontra? É lamentável ver algumas coisas, algumas famílias chorando. Eu também choro com essas pessoas que estão passando necessidade. Eu tenho essa fragilidade. Mas quando a gente entende que é em vão, a gente começa a entender que se de repente acontecer alguma coisa que a gente não espera, quando vem alguma tempestade, a gente consegue passar por ela sem sentir tanto vento bravo, tanta coisa ruim. O medo vem, as coisas ruins vêm, o mal bate na porta da gente todos os dias, né? Mas em Cristo a gente consegue. Tô. Ó, vamos então, derruba e volta de novo. É? Tá. A gente teve um probleminha de cair a internet, mas eu vou fazer de novo essa pergunta para você, do versículo, tá? Voltou já ou não? Já voltou? Tá, então vamos lá. Juliana, você disse que as duas músicas, né? Acho que isso aí o pessoal ouviu, né? Me ajudem aí, vocês que estão assistindo. E a Juliana falou sobre a música, e agora eu perguntei para ela sobre o versículo que ela faz. Ela faz a oração ou ela cita. Então eu queria que você repetisse, porque cortou aqui. Tá, vamos lá. O versículo que eu havia citado era Filipenses 4:8, e eu levo ele como oração. Eu sempre falo em casa, pensar em tudo que é bom, que é digno de louvor e que atrai elogios. Então, isso virou uma meta de oração em casa. Muito bem. Parece que voltou, né, Burim? Legal. São 8h23, a gente vai acabar, daqui a pouquinho já acaba aqui pelo Instagram, então a gente já vai chegando para o final. Juliana, o que você
diria para alguém que hoje está numa situação daquela Juliana antes de conhecer a Cristo? Mesmo com o Evangelho, você passou por muitas lutas também, de repente você até passa por questionamentos, dificuldades. A gente, como ser humano, pode oscilar, né, no sentido de repente, não estar bem naquele dia. Mas o que você daria hoje uma palavra de testemunho para encorajar a fé daqueles que nos ouvem nessa noite? Eu queria que você deixasse um recado da parte de Deus para as pessoas que nos ouvem nessa noite. Primeiramente, se eu chegasse numa pessoa igual a Juliana, eu teria a mesma atitude que teu pai teve comigo. Eu atraí ela para mim, eu acho que eu tenho até um pouco disso hoje. Eu acolheria ela, eu escutaria. Mas para fortalecer essa pessoa, eu deixava ela esvaziar um pouquinho. Em todo tempo, hoje, eu consigo perceber que já basta a mente da gente acusar a gente demais, sabe? Então, quem sou eu para julgar o outro? Então, eu prefiro fazer esse papel de ouvinte, atrair a pessoa, porque não vai ser na força nem na violência, então eu prefiro escutar. Então, não diria nada. Eu atraía ela mesmo. Trazia ela perto de mim. Às vezes eu sinto essa falta de fragilidade nas pessoas, sabe? Quem disse que eu não vou errar mais, Joézer? Eu erro. Eu continuo errando. Talvez você não vê tanto. Talvez o André vê mais, que está perto de mim. Mas quem seria eu se eu não tivesse alguém que atraísse e me corrigisse? Você citou a mulher samaritana. E ela estava num poço, não é mesmo? E ela tinha, diz Jesus naquela passagem, 5 maridos. E só ele sabia. Ele não falou, sai daqui que você teve 5 relações, não nomeou. Ele só quis dizer, eu sei quem é você. Então, se o próprio Cristo falou, Juliana, eu sei quem é você, e ele atraiu eu perto dele, limpou, fez todo o papel de Cristo comigo, ele disse para mim ser semelhante a ele. O mínimo que eu podia ser era ouvinte. Hoje, eu citei isso em casa. Você tem 2 ouvidos e uma boca só. Por mais que você fale, então você fale para a glória de Deus. O tempo que hoje o Senhor colocou na minha vida de falar é esse. É falar com os olhos, é falar através de uma atitude, é falar de um id, porque um dia eu tive isso, esse amparo. Então, a minha palavra hoje é esse momento de ser mais ouvinte. As pessoas precisam ser ouvidas, não ser acusadas, né? E é isso. Tá. Não apareceu sobre a música, então conta novamente o que aconteceu no dia e a música que marcou a sua vida. É uma nova história, Deus tem para mim, do Fernandinho. E essa música, a igreja estava muito cheia nesse dia. O André estava tocando. Em falar nisso, amor, vou aproveitar, já que você não ouviu. Eu estou com saudade de ver você tocar. E eu tinha acabado de perder o neném. Aquele dia, eu estava com um pouco de sangramento ainda. E o André estava tocando aqui no cantinho. E eu fui abraçar ele. Eu falei, amor, uma nova história Deus tem para a gente vai dar muitos frutos ainda. E a gente tem visto os frutos dentro de casa. Bom, a gente é em 5, né? Igual eu falei. Chega, né? A Carla disse que sonhou comigo, disse que era uma menina. Meu Deus, ela não sabe o que ela está dizendo. Amém. Muito bem. Bom, para mim foi muito legal essa experiência a gente conhecia já algumas coisas, mas pelo menos foi uma experiência muito bacana e eu espero que as pessoas que estão nos assistindo e quiser dar um feedback aí agora também sobre o que vocês acharam dessa noite, né? De conhecer um pouquinho da Juliana Leirós Silva,
essa mulher, mãe, empresária e que é serva do Senhor Jesus. Acima de tudo, você é uma serva de Cristo. O maior presente, eu imagino que o que você recebeu é esse pacote, né? Foi o meu aniversário essa semana e eu disse que o maior presente que a gente recebe é a salvação. E nesse pacote da salvação vem família, vem filho, vem irmãos, vem igreja. E esse processo da paralisação, da gente estar um pouco afastado, também nos leva a refletir, né? E eu imagino que vocês fizeram essa análise para voltar melhor após essa pandemia. Como que vocês viram tudo isso e o que vocês esperam daqui para frente? O André não parou de trabalhar nem o tempo. Acredito que ele sentiu menos do que eu, acredito. Mas eu falo que eu não vou sair e não estou saindo do jeito que eu entrei. A ótica da minha vida mudou totalmente. Quando eu falo totalmente, porque mudou mesmo. Uma das coisas que eu descobri, e eu não tenho vergonha de falar, foi a terceirização que eu fiz dos meus filhos. E hoje eu pude perceber que eu tinha terceirizado a criação deles. E vai ficar um pouquinho diferente na hora que eu voltar. Não sei o que vai acontecer em questão de trabalhar. Hoje eu estou trabalhando um pouco, porque pouco foi me liberado. Mas meus filhos estão em casa. E eu tinha o auxílio da creche. E elas são excelentes para mim. Não tenho sombra de dúvidas o que elas representam para minha casa. Mas eu acabei tirando algumas coisas que era para eu fazer. Era para minha casa fazer. Então, eu não vou voltar da mesma maneira. Porque hoje eu acho que quando... Eu tiro pelo pastor Joésia. Quando ele vê as crianças entrando de volta, você vai começar a ver as crianças com o jeitinho da casa delas. E aí eu me fiz essa pergunta. Será que a Cecília, o Isaac e o Azaf tinham o jeitinho da casa do André e da Juliana? E me envergonhou quando eu respondi, não tinham. Agora tem. Já faz 60 dias, né, que a gente está nessa quarentena. E eu estou vendo os traços da Cecília. O Azaf já era mais fácil ver meus traços, porque ele ficou mais tempo comigo. Mas a Cecília hoje, ela toma a frente de uma oração. A Cecília hoje pede bênção para os avós, que foi a última palavra que você deu do culto antes da quarentena. Então, a gente pode pôr em prática, nesse tempo. Posso falar uma coisa, Joés? Essa semana, em meia oração, o Senhor colocou assim, na minha oração, está na hora das pessoas começarem a comer o frango assado todos os dias. Aí eu me perguntei, por que a gente come frango assado de domingo? E por que não servir ele todos os dias? Por que não debrulhar ele todos os dias? E aí eu comecei a perceber, através de um prato que eu fiz em casa, que eu estava comendo macarronada numa quarta. Foi aí que o Senhor falou comigo. Está na hora das famílias entenderem que a gente come não só um prato de domingo no domingo, mas que a gente pode fazer essa mesa todos os dias. O que eu quero dizer com isso? Que eu comecei a fazer o culto todo dia sagradamente. Mas como fazer o culto? Você abre a Bíblia? Não, eu comecei a comer esse frango assado todos os dias. Era isso que eu não fazia antes. Era corriqueiro. Chegava de qualquer maneira, ia de qualquer maneira e dormia-se de qualquer maneira. Então, hoje, eu não vou sair dessa quarentena do jeito que eu entrei. Porque eu comecei a entender valores diferentes. Não porque eu não tinha, é porque eu me deixei levar pela situação que o mundo se apresentava. Estava muito bom do jeito que estava. Se não tivesse acontecido tudo isso, talvez eu só ia perceber que eu terceirizei na adolescência da Cecília e do Isaac. O Azaf não. O Azaf, eu discipulei ele mais rigorosamente. Talvez por conta da idade, que espaçou um do outro. Mas a Cecília e o Isaac já estavam sendo muito bem criados pelos outros. Então, eu vou sair diferente.
eu vou sair diferente também, porque eu comecei a perceber com outros olhos as pessoas que estão ao meu lado. Inclusive quem trabalha comigo, quem está ao redor mais próximo. Eu comecei a ter uma ótica diferente. Se Deus não desistiu de mim, por que é que eu tenho que desistir dos outros? Então, eu comecei não a carregar muleta. De maneira alguma, eu não tenho que carregar a dor do outro. Mas, e aí? Aquele versículo que Paulo fala que miserável homem que eu sou, você começa a entender, realmente, o Senhor me aceitou primeiro. Então, a gente tem que ter essa ótica de se estamos juntos dentro de uma casa, se não dá para sair lá para fora, está na hora de fazer a mesa realmente acontecer, daqui de dentro para fora. Ou seja, o Evangelho, a vida da igreja é a vida do lar, né? Então, é como se Deus nos desse uma oportunidade de reaprender a como servi-lo sem necessariamente nós termos o templo, né? Porque somos o templo e temos a condição de fazer desse banquete diário, né? Eu acho que é a ideia da ceia, da comunhão, do partir o pão, né? Dessa relação que a gente aprende com Cristo na vivência com os discípulos. Acho que a quarentena ela nos ensina muito sobre a agenda nossa, né? Sobre as prioridades, que nem sempre, talvez, o que a gente achava que precisava correr atrás era necessário, né? Pode ser que você pensando por ter agora 3 filhos, então você teria que trabalhar mais para poder dar aquele padrão de vida. Só que hoje você entende que trabalhando até menos, você ganhou mais, porque você pôde estar mais perto dele. E principalmente nessa fase, né? Porque é onde o caráter deles está sendo moldado, né? Da Cecília e do Isaac, porque o Asaf, ele já... A questão da consciência, do aprendizado, do temor, daquilo que é pecado, ele já compreende. Mas os dois estão nesse processo, e Deus está dando essa oportunidade para você trabalhar, né? E eu lembro, acho que foi a última visita que nós fizemos a você, um dia pela manhã, tomando aquele café gostoso, que você disse que o Isaac ele é muito diferente dos outros, né? E que você não sabia como lidar ainda, porque cada um tem a sua personalidade. Então, acho que essa quarentena Deus também permitiu para que você enxergasse o Isaac e também pudesse trabalhar na vida dele de uma maneira diferente. É isso, poderia dizer que é assim que está acontecendo. O Isaac tem... Estou no tempo? O Isaac tem... Acabou? Ali, começa de novo, né? O Isaac vai fazer 3 aninhos agora. E eu entrei no processo de tirar a fralda, como Deus falou comigo. Porque não está sendo fácil estando em casa. O Isaac continua fazendo cocô, xixi. E ele é muito desligadão. E cada vez que ele faz isso, me dá aquela raiva, aquela falsadão querendo vir sobre mim. Irai-vos, mas não pequei, né? Aí eu fico pensando assim, quantas vezes eu não cometo isso, até mesmo com Deus. Então, até nisso eu tenho aprendido. Você ainda continua fazendo cocô nas calças, Juliana, e às vezes cheira mal, entendeu? E aí eu tenho aprendido isso com eles. E eu vou ficar assim, tem hora que eu falo, André, eu não aguento mais. É 5 calças, André. É um monte de cueca. Tem hora que eu arremesso as cuecas no lixo. Mas é isso mesmo que a gente faz como ser humano. Então, eu estou repartindo esse momento, porque às vezes acha assim, deve ser lindo e maravilhoso a vida de Juliana, né? Não. Eu sou cabeleireira, estou sem unha, não consegui fazer minha unha. Não consegui nem lavar o cabelo, porque o Joyce me pegou de surpresa. Mas eu tenho uma vida tão normal, e eu agradeço muito pela minha vida normal, porque eu não tinha a minha vida normal. Eu estava muito ansiosa com o que eu tinha que comer, o que eu tinha que fazer, e eu não trocaria, entende? Eu não trocaria a minha vida por antes. Embora, se não fosse o que estaria acontecendo, eu estaria no antes do mesmo jeito. Muito bem, vamos agradecer a Deus. Eu quero agradecer você, Ju, por aceitar o convite, né? Na verdade, eu estava ainda na dificuldade de vir fazer aqui na igreja, como que ia ser.
E eu não tinha, na verdade, pensado, e hoje de manhã que foi que veio assim você, e até o convite foi inesperado, porque eu sabia que você poderia dizer não, né, por conta de ser em cima da hora, mas não é que foi uma irresponsabilidade, mas é porque eu queria, de fato, ter a direção de Deus para isso. Então, eu tenho a plena convicção que foi Deus que preparou esse momento para a gente estar junto, e eu louvo a Deus por você ter aceitado. Amém? Vamos orar. Senhor, muito obrigado por esse momento, obrigado por esse testemunho que eu sei que, com certeza, ele foi de encontro ao coração de pessoas que nos ouviram, nos assistiram nessa noite. Eu quero te agradecer pela vida do André, pela vida da Juliana, pela vida dos seus filhos. Ó Deus, por essa família tão linda que o Senhor preparou, e onde abundou o pecado, a superabundância da graça, ela veio sobre esse lar. E nós podemos perceber que o Senhor é o Deus que põe ordem no caos. Essa vida miserável, uma vida sem sentido de um homem e de uma mulher, quando Cristo entra, quando é dada a oportunidade para Cristo trabalhar, para o Evangelho trabalhar, o Senhor é especialista em organizar a vida e trazer todo o sentido. As coisas velhas se passaram, tudo tem se feito novo, e eu tenho certeza que essa família tem caminhado para a estatura de um homem, de uma mulher, de filhos, segundo o coração do Senhor. E o meu desejo é que as boas mãos do Eterno continuem guardando o sacerdote dessa casa, a coluna desse lar e as heranças dessa família, que são os seus filhos. Que, através do testemunho da Juliana, muitos corações nessa noite possam se alegrar em saber que Deus faz milagres. E nós te louvamos, ó Pai, pelo maior milagre que o Senhor deu a eles, que foi a salvação, e também os abençoou e os tem abençoado. Nós pedimos que, não apenas na família deles, mas em todas as famílias dessa comunidade, e aonde respingar, aonde acrescentar, aonde a água fluir e alcançar outras famílias, seja para a glória de Deus Pai. É a nossa oração em o nome de Cristo Jesus. Amém. Deus abençoe, Ju. Obrigado, Márcio, por nos ajudar em cima. Burim. A gente tem a presença da Silvana e da Ju, que já está até quase dormindo aí, né, Ju? Friozinho, né? Gente, Deus abençoe. Domingo nós teremos os nossos 2 cultos. Se você desejar abençoar com uma oferta, um dízimo, quiser vir, a igreja vai estar aberta a partir das 8 da manhã até o meio-dia, e depois das 18h30 até as 20h30. Amanhã haverá uma reunião com o prefeito e algumas orientações vão ser dadas. É possível que em breve a igreja possa retornar. Nós queremos fazer isso após conversar com o conselho da igreja. Há uma orientação do nosso presbitério também em relação a esse retorno. A gente não quer colocar em risco a vida de ninguém. Nós queremos trabalhar com essa fé responsável, no tempo certo, no momento certo, e glorificar a Deus em todas as coisas. Falando em momento certo, eu queria orar pelas pessoas que estão enfermas nessa hora. Vou pedir a Juliana para que faça essa oração. Há algumas pessoas na nossa igreja que estão com gripe, outras que foram diagnosticadas. O esposo da Sandra, ele está hospitalizado em Bauru, na UTI. Então eu queria que nós orássemos pela vida dele e por todas as pessoas que estão enfermas na nossa cidade.
Amém. Poderoso Deus e eterno Pai, Deus de milagres, Deus de promessa, aquele que nunca nos esqueceu, aquele que alcança nossa intimidade, nosso profundo, nossos pensamentos. Eu peço, Senhor, que mediante a Tua vontade, a Sua misericórdia que nos alcançou nessa manhã e que já está, Senhor, nos deixando dormir em paz e em segurança, que o Senhor possa derramar da Tua cura, da Tua benevolência, Senhor, sobre a vida de cada casa, de cada caso, Senhor, que deu positivo. O Senhor possa, Senhor, trazer, Senhor, da Tua misericórdia e graça, um espírito, Senhor, transformador, Pai, que cura, Senhor, que edifica, que sara, que transforma, que vira o quadro, em nome de Jesus. Toda palavra ao contrário, tudo aquilo, Senhor, que foi testificado ao contrário da Tua vontade, eu repreendo agora. Senhor, seja estabelecida a cura em Teu nome. O Senhor disse que se a gente expulsar, declarar em Teu nome, em fé, tudo o Senhor fará. E que não existe uma oração do justo sem resposta. Que o Senhor possa receber, Senhor, a nossa oração nessa noite. E em nome de Jesus, que seja estabelecido a vitória, que eu creio, em nome de Jesus. Todo medo também, eu quero lançar por terra agora. Todo medo, que o Senhor possa repreender agora, tirar, Senhor, dos corações aflitos, Senhor, todo esse medo. Senhor, tudo aquilo, Senhor, que o Senhor prometeu, que o Senhor possa trazer a esperança do coração dessas pessoas e que seja feita a Tua vontade, porque ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Assim, Senhor, eu te peço, já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Que o grande amor do nosso Deus e nosso Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo repouse sobre cada um de nós. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que sobre ti o Senhor levante o teu rosto e te dê a paz. A paz que o mundo não pode dar, mas a paz que excede todo entendimento e guarda as nossas mentes e o nosso coração em Cristo Jesus. Deus abençoe a todos. Uma boa noite em nome de Jesus.